Olá, hoje vamos falar um pouco sobre otimização das imagens, tendo sempre em foco a qualidade da imagem. Nós temos os meios e métodos de controle das técnicas radiográficas para a obtenção de uma imagem com a maior qualidade possível. Nós sabemos que sempre vamos ter a influência das técnicas radiográficas na realização dos exames e temos também o controle da dose do paciente relacionada a esses exames. Então, a gente precisa ter um bom conhecimento sobre a técnica radiográfica para que saibamos que, quando necessário, vamos diminuir essa dose, né, do paciente, mas sempre sem perder a qualidade do exame, tá? Então, a qualidade da imagem refere-se à precisão na representação das estruturas anatômicas. Uma imagem que reproduz com fidelidade a anatomia da região radiografada é considerada uma imagem de alta qualidade. Por outro lado, quando é difícil para os olhos humanos interpretarem uma certa imagem, diz-se que a sua qualidade é baixa. Então, nós temos em mente que o exame realizado por nós vai levar o carimbo e o laudo relacionado a ele pelo radiologista. Então, não é só uma radiografia de baixa qualidade, é uma radiografia de baixa qualidade realizada por mim, na qual pode vir a ser dado um diagnóstico incorreto devido a essa imagem de baixa qualidade. Então, a gente tem que ter muita noção de que um exame de baixa qualidade, ele vai acarretar vários outros fatores em cascata relacionados a ele, tá? Então, as imagens radiográficas com qualidade diagnóstica é relacionada a menos perda de películas radiográfica, menos radiação ao paciente devido à diminuição das repetições, tá? Então, todos esses fatores juntos vão gerar um profissional de alta qualidade. Não estou dizendo que nunca vai ocorrer uma situação de que você vai precisar repetir um exame, claro que sim. Existem situações em que o paciente se mexe, isso é fora do seu controle. Existem a situação de que o filme se prende na processadora. Existem situações de o paciente ainda ter ficado com algum objeto que vai causar artefato na imagem, pode acontecer algum problema com a película, pode acontecer diversos fatores fora do seu controle, tá? Nós estamos falando aqui em minimizar o que pode ser minimizado por mim, o que eu posso fazer para melhorar esse exame, tá? Para melhorar essa qualidade de diagnóstico. Então, houve essa transição, né, dos filmes ecrãs, o processo químico de revelação, para os computadores, detectores, para a tecnologia digital. Com essa transição, com essa mudança, a gente conseguiu diminuir bastante algumas falhas que eram fora do nosso controle, que era no esquema químico mesmo da revelação, o químico está contaminado, a processadora vir apresentar algum problema de velocidade, de prender filme dentro de alguma parte da revelação e acabar deteriorando, arranhar o filme, prender o filme e amassar. Existiam diversas perdas de película que eram fora do nosso controle e que ocorriam dentro da processadora. Com essa transição do processo analógico para o processo digital, acredito que conseguiu diminuir 70% das falhas que ocorriam fora do nosso controle. Em consequência, nós temos aí o problema da repetição ser mais sem controle, né? Perder um pouco do controle da repetição. Como não está perdendo película, se perde um pouco a mão desse controle, porque a película ela é dispendiosa, então os locais, né, os serviços faziam esse controle da perda de película e muitas das vezes descontavam até do salário do profissional como uma forma de tentar diminuir isso.
Com o sistema digital, como o erro fica só na leitura da imagem, ela pode ser repetida inadvertidamente, acaba-se tendo um pouco de descontrole maior na exposição do paciente. Tendo em vista que a dose diminui, né? Porque quando você tem menos anteparos entre a radiação e o ecrã para sensibilizar o filme, você diminui a dose de radiação. Então, uma técnica radiográfica que é administrada num sistema analógico não é a mesma do sistema digital. Mas, se você repete essa radiografia várias e várias vezes, você já perdeu todos os princípios, tá? E o que não vai mudar de forma nenhuma, anatomia, posicionamento e proteção radiológica. Baseado nisso tudo que a gente está falando. Então, na radiologia convencional, a gente tinha uma imagem de 2 dimensões, né? O chassi, o ecrã, tela intensificadora, o filme e o processamento químico, revelação, fixação, lavagem, secagem dentro da processadora automática, tá? Nem todos os locais fizeram essa transição do sistema químico de revelação para o sistema digital. Alguns lugares ainda tem, tá? A nível de um apanhado geral dos exames mais realizados, né? A gente tem a maior porcentagem nos exames de tórax, tá? Logo em seguida vem extremidades, seios da face, logo após colunas e tórax no paciente de leito, tá? Dentro de um serviço de grande porte, médio grande porte, você consegue ter todos esses exames dentro de um mesmo serviço, tá? Temos também os serviços ortopédicos, em que, por exemplo, você já não vai ter tanto seios da face e tórax, mas vai ter mais dos outros. Local onde não tem a internação, você não vai ter tórax de leito. Ambulatório infantil, você vai ter exames diferenciados que você não tem tanto aqui, por exemplo, uma rotina que é bem frequente em atendimento emergencial infanto-juvenil, abdômen. É uma rotina bem comum de você ter. Então, dependendo do serviço, você vai ter uma variação nessa média, mas o raio-x de tórax é o grande campeão no serviço de atendimento mais geral, né? Então, os conceitos básicos de fatores de qualidade: densidade, distorção, ampliação, contraste, resolução ou nitidez. Essa parte de distorção e ampliação, ela é basicamente relacionada ao posicionamento realizado. Por exemplo, quando nós vamos realizar uma incidência de joelho, nós vamos realizar o joelho direito. A gente não deita o paciente sobre o lado esquerdo, porque o joelho direito vai ficar levantado e afastado do filme. E esse afastamento causa ampliação e distorção. Então, dentro do posicionamento, nós temos um porquê dele ser feito da forma que ele é feito. Por exemplo, nós temos o perfil da coluna cervical. No perfil da coluna cervical, devido ao ombro, ele causa um afastamento da coluna cervical do filme. E não há uma outra forma de realizar um perfil de coluna cervical aproximando a estrutura do receptor de imagem. Então, automaticamente, quando eu realizo um perfil de coluna cervical, eu vou ter ampliação, não vou conseguir escapar disso por causa do posicionamento ter que ser feito da forma que é feito. Então, para compensar, a gente afasta o foco de radiação. Então, a gente cria uma distância foco-objeto para compensar a ampliação criada pela distância objeto-filme. Tá? Então, todo posicionamento ele vai ter um porquê da distância ser tal, porque o paciente está de determinada forma, tá? Todo posicionamento ele tem o seu fundamento. Conforme a gente vai realizando os posicionamentos, visualizando as imagens adquiridas a partir de tal posicionamento, a gente começa a compreender o porquê de cada posicionamento ser feito da forma que é, tá? Tudo tem um porquê. Claro que a gente vai ter as situações, por exemplo, numa emergência de grande porte, em que o atendimento precisa ser agilizado. Nós vamos ter algumas substituições alternativas
para determinados posicionamentos. Então, vão ter situações em que não é possível realizar o posicionamento da forma que está no livro, vamos dizer assim. Então, é feita adaptações de acordo com a situação do paciente para que consigamos realizar o posicionamento, né, e obter a imagem. Mas essa adaptação ela tem que ser feita baseada no que eu conheço sobre o posicionamento. Então, eu não vou ter como fazer uma adaptação para obter um resultado bem próximo do necessário, do preciso, se eu não tenho nenhum conhecimento sobre o posicionamento certo, tá? Não vou poder inventar, vamos dizer assim, né? Fatores de qualidade. Ela tem que ter uma densidade média, um contraste médio, resolução acentuada e grande nitidez com mínima distorção. A densidade ela vai ser determinada pelo grau de enegrecimento na imagem processada. Então, depois da imagem final, da imagem obtida, a imagem chama a imagem laudável. Ela precisa ter um grau de enegrecimento na imagem. Então, não pode ter uma película branca por cima. Vai ter uma imagem aqui, vocês vão conseguir perceber bem isso. É como se tivesse um véu por cima da imagem e eu não tenho detalhe, eu não tenho definição dessa imagem. É como se ela estivesse numa sombra, estivesse por trás de uma nuvem, tá? Então, quem vai me ajudar nessa densidade? A miliamperagem, o famoso MA, tá? Ele controla a intensidade do feixe de raio-x, a densidade da radiografia e a dose para o paciente. Então, por exemplo, antigamente, 100% analógico, processamento químico e etc., tínhamos a forma de trabalhar de acordo com o gosto do médico que ia laudar a radiografia. Então, vamos supor que tínhamos 2 plantões durante a semana, na terça e na sexta. O médico de terça-feira gostava de uma imagem mais escurinha e o médico de sexta-feira gostava de uma imagem mais clarinha. Então, a gente adaptava dentro das técnicas que tínhamos o hábito de utilizar a imagem mais clarinha e mais escurinha, tá? Com o passar do tempo, com o passar dos estudos, eu fui percebendo que era uma imagem com mais detalhes ou com menos detalhes. Porque quando a gente aumenta ou diminui a técnica radiográfica, dependendo da estrutura, claro, por exemplo, numa radiografia de abdômen, nós vamos ter muitas densidades diferentes para visualizar, porque temos vários órgãos internos. Então, cada órgão desse vai absorver a radiação de uma forma diferente, automaticamente, nos trazendo uma imagem com tonalidades diferentes de cinza, devido à absorção, tá? Por exemplo, num raio-x de tórax, a gente não vai ter tanta diferença de densidades assim. Então, no tórax, eu tenho total condição de diminuir a técnica radiográfica para obter uma imagem boa, uma imagem de qualidade, sem a necessidade de expor o paciente a muita radiação. Já no abdômen, eu vou ter um espaçamento menor de alteração da técnica radiográfica se eu quiser obter muito detalhe. Então, no abdômen, como eu faço isso? Como é que eu diminuo a exposição do paciente? Eu utilizo uma colimação precisa, eu minimizo a possibilidade de erro para que não tenha que repetir a radiografia, tá? Então, dependendo do que eu vou visualizar, eu vou ter mais ou menos opções de alterações das técnicas radiográficas, tá? Porque a gente tem que ter em vista de que a gente vai diminuir a dose de radiação no paciente, tá? Beleza, ok. Mas a imagem vai sofrer influência de qualidade nisso? Vai. Então, eu não posso diminuir tanto, tá? Então, a dose tem que ser tão baixa quanto razoavelmente exequível, princípio Alara. Lá em proteção radiológica, eu posso diminuir a técnica para a exposição do paciente o máximo possível, desde que eu não influencie na imagem de qualidade, eu não diminuo a qualidade da imagem.
Aí aqui, ó, alta densidade, imagem escura, tem muito MAS. Conseguem perceber que é como se tivesse uma fumaça por cima? Como se tivesse uma sombra? Não tem qualidade. Então, eu tenho muita densidade, mas eu não tenho muita qualidade nessa imagem. Baixa densidade, eu tenho uma imagem mais clara, com pouco MAS, mas mesmo assim eu continuo tendo a penumbra, tá? Percebam também a imagem, quando ela é passada para o PowerPoint, ela perde um pouco da qualidade. Quando a gente visualiza no negatoscópio, a imagem é de um jeito, quando a gente tira a foto, ela perde um pouco, tá? Mas mesmo assim, vocês conseguem perceber que tem uma penumbra em volta da imagem. Mas reparem, se vocês prestarem bem atenção, bem próximo ao osso, vocês conseguem visualizar uma outra imagem mais clara. Isso são partes moles, tá? Uma imagem de qualidade, ela demonstra, vamos supor, um raio-x de joelho. Ah, tem que aparecer só o osso do joelho? Não, tem que aparecer a articulação do joelho e as partes moles da estrutura, porque existem patologias que podem ficar mascaradas ali. Então, eu não posso ter uma imagem nem muito escura e nem muito clara. Eu tenho que ter uma imagem padrão. Então, aqui, ó, nós temos uma demonstração de alteração do MAS, ó. Densidade diminuída, o MAS muito baixo. Eu não tive penetração, praticamente. O raio-x praticamente não teve força para atravessar a estrutura e chegar até o filme com quantidade suficiente para enegrecer a película. Aí aumentou 20%. Eu tenho densidade ainda mais baixa, MAS ainda insuficiente. Aumentei em 100%. Densidade aumentada, MAS alto. Comecem a perceber que a ponta dos dedos já não é mais visualizada, porque são ossos com pouca densidade, então a radiação está passando direto. Densidade aumentada, MAS excessivo. Passei demais aqui. Densidade aumentada, MAS excessivo. Eu não vejo praticamente nada. Então, dependendo do tanto que eu aumento, eu vou passar direto. Então, eu tenho que ter o suficiente para visualizar toda a estrutura que eu preciso visualizar. Então, a de 20% é uma das ideais, porque eu consigo visualizar as partes ósseas e consigo visualizar as partes moles da estrutura. Então, o MAS, ó. O MAS multiplicado pelo tempo de o MA multiplicado pelo tempo de exposição, que vai me dar o MAS, né? A gente normalmente fala MAS. Antigamente a gente tinha o controle, alguns aparelhos ainda têm a mesa de comando antiga, ele passou a ser digital, mas o aparelho continua sendo o mesmo, vamos dizer assim. Então, na mesa de comando tem uma partezinha onde a gente mexia no MA, que era o que a gente chamava de foco fino e foco grosso, foco para osso, foco para partes moles, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 100 MA multiplicado pelos segundos, eu tenho 10 MAS. 200 MA multiplicado pelos segundos, tenho 10 MAS. Os aparelhos mais recentes, um pouco mais novos, ele já faz direto o MAS, quando você faz a alteração da técnica radiográfica. Você não mexe mais no foco do MA, não mexe mais para foco fino, foco grosso. Conforme você vai alterando o MA, que é o miliampere por segundo, a máquina vai automaticamente passar para o foco grosso quando você chegar num determinado valor de técnica radiográfica, tá? Mantendo constante o produto de MAS, a exposição será a mesma. Então, vamos supor, eu fiz uma radiografia de abdômen, em que eu percebi que a técnica ficou fraca, vamos usar o termo fraca, ficou muito branquecida, tem pouco tom de cinza, e eu quero escurecer um pouco mais. Dependendo da estrutura do paciente, do valor de estrutura, espessura, do valor de espessura do paciente, ao invés de alterar o MAS, eu vou alterar o KV. Eu vou aumentar o fator que me dá tons de cinza na radiografia.
Então, eu não vou aumentar muito a dose do paciente e vou conseguir obter o resultado que eu preciso, tá? Isso com o dia a dia, quando vocês vão vendo a radiografia que vocês estão realizando, vocês conseguem compreender isso um pouco melhor, tá? Essa parte dos cálculos é um pouco complexa mesmo. Vale a pena se o MA e o tempo do aparelho estiverem devidamente calibrados, tá? Essa calibração é feita de forma periódica. No sistema digital é um pouco mais simples, essa forma de calibração. Você vai perdendo essa calibração no dia a dia mesmo, tá? E você consegue perceber. Você sempre faz tórax com uma determinada técnica radiográfica. Aí no dia 15 desse mês, você fez a radiografia com a técnica normal, a processadora tá normal, o químico tá bom, você fez o químico cedo, tá tudo certinho, não teria nenhum motivo para a radiografia ficar subexposta, ficar fraca. Isso pode ser por alguma alteração na corrente elétrica, tá? Porque a nível de Brasil a gente não tem uma corrente constante, a gente tem oscilações. Por exemplo, às vezes num mesmo corredor da internação, no leito tal você coloca uma técnica mais alta, no outro leito você coloca uma técnica mais baixa, porque tem alteração de corrente dentro do 220 do aparelho. Então, a nível de Brasil, essa oscilação na técnica radiográfica, ela também sofre a influência da corrente elétrica. Então, às vezes você precisa verificar se não é o químico que está com algum problema, se não tem nenhuma alteração na corrente, se isso acontece de forma recorrente, por exemplo, se é todos os dias do seu plantão, até 10 horas da manhã isso acontece, depois volta ao normal, pode ser a corrente elétrica, porque oscilou e depois normalizou. Mas se de uns tempos para cá eu percebi que eu tenho perdido radiografia, porque tem ficado subexposta, tem ficado fraca e tá ficando cada vez pior. Isso pode ser o aparelho que está descalibrado, tá? Com o passar do tempo você vai percebendo quais são os detalhes que estão oscilando, o que está mudando e você consegue saber o que exatamente está dando problema, tá? A regra do 30-50. Isso é uma regrinha que a gente utiliza para poder aumentar ou diminuir a técnica radiográfica e não ficar fazendo várias radiografias até que uma dê certo, tá? Para alterar a densidade radiográfica são necessárias alterações no MAS. Alguma alteração, variação de 20 a 30% do MAS, alteração significativa, variação de 50% do MAS. A forma mais comum de você poder entender o que está acontecendo com a sua radiografia é você pegar a radiografia, colocar lá para visualizar e você analisar a imagem. Como assim analisar a imagem? Você perceber o que de anatomia você consegue visualizar. Claro que nas primeiras radiografias, nos primeiros dias de estágio, você não consegue matar logo de cara toda a anatomia que está exposta na radiografia, tá? Mas é para isso que tem lá o atlas de bolso. Você vai fazer a radiografia. Fiz um raio-x de mão. Beleza, raio-x de mão, PA de mão, ok. O que aparece no PA de mão? Eu tenho anatomia demonstrada, fulano, ciclano e beltrano. Aí eu vou olhando, nem sempre você vai ter tempo para isso, lá na hora do estágio, então para isso que tem a internet, para quando você chegar em casa, você analisar a imagem associada à anatomia demonstrada. Para quê? Para você poder conseguir visualizar as estruturas que estão presentes na imagem, para você poder saber a diferença entre uma imagem de qualidade e uma imagem de pouca qualidade, para que você possa saber o que você vai melhorar. Eu lembro nas minhas épocas de estágio, que ainda não se tinha grandes noções de cuidado com o aprendizado do estagiário, fazia radiografia, estava errada. Vai lá, repete. Eu chegava no meio do corredor, eu parava e falava assim, meu Deus, repete o quê? O que eu fiz de errado? O que precisa repetir? Aí batia aquele pânico, né? Porque eu vou repetir e vou fazer errado de novo, porque eu não sei o que precisa corrigir. E um belo dia eu
topei com um médico que, quando ele falou para mim, vai lá e repete e coloca a técnica tanto com tanto que vai ficar bom. Aí eu fui lá, repeti e ficou bom. Eu voltei lá nele e falei, como é que você sabe que eu precisava aumentar a técnica? Aí ele botou a radiografia no negatoscópio, que eu sou da época do negatoscópio, botou a radiografia no negatoscópio e falou, olha, a imagem está subexposta, não tem quantidade suficiente de MA para poder atravessar as estruturas e demonstrar todas as diferenças de densidades que tem nessa radiografia. Aí eu, Aí eu passei a todas as vezes em que precisava ter alguma repetição, eu ia até ele para que ele me instruísse e a partir dali eu comecei a caminhar sozinha nessa situação de visualizar o que precisava ser corrigido. O que está errado? O paciente mexeu. Cortei o ápice pulmonar. Cortei a base. O paciente não respirou profundamente, não está aparecendo 12 paredes de costelas. Preciso repetir, preciso pedir o paciente para respirar mais. E aos poucos você vai adquirindo a sua bagagem para você poder saber se a sua radiografia está com qualidade ou não, tá? Então vamos voltar aqui, que a gente já fugiu muito do assunto. MAS e densidade da imagem. Densidade diminuída, né? Comparada com a quantidade de cinza na imagem. Aí, menos de 25%. Aí eu tenho, a ideal. Olha a diferença da ideal para a densidade diminuída. Eu tenho partes mole demais e perdi definição no osso. E eu tenho densidade aumentada em que eu não tenho qualidade de visualização de nada, nem de parte mole e nem de osso. E na ideal eu consigo perceber bem a definição, o contorno da articulação e a parte mole ao contorno do osso, ao redor do osso. Então eu vou ter a imagem ideal, que eu tenho a tonalidade de cinza aumentando sua graduação, né, gradativamente. Eu tenho a do meio, eu tenho muito claro e eu tenho a densidade aumentada muito escuro. Então, tem que ter, né, a receitinha do bolo tem que ter todos os ingredientes na quantidade correta para o bolo poder ficar gostoso, né? Aí aqui nós temos novamente, porcentagem de brilho na imagem. Aí eu tenho a base, que é a padrão, mais 10, mais 20, mais 40, mais 70. Aí eu tenho a padrão, menos 10, menos 20, menos 40, menos 80. Aí é perceptível, né? Quanto mais eu aumento, mais escurecida a minha imagem fica. Quanto mais eu diminuo, mais clara a minha imagem fica. Aí agora o contraste, né? Vai me trazer a diferença visível na densidade de estruturas adjacentes em uma radiografia. Quem vai me fornecer isso? O kV, quilovoltagem. Ele controla a energia cinética ou penetração do feixe de raio-x e o contraste da radiografia. Então, eu tenho baixo contraste, uma imagem preta, tá com muito kV, né? A imagem tende a ficar cinza para preta, não se distinguem músculos nem gordura, ou seja, as partes moles, e as estruturas ósseas ficam acinzentadas. Mas é para ver coluna, tá bom? Não, não tá bom, não tá padrão, tá? A gente tem sempre que trabalhar no foco de que não vai ter aquela radiografia, dá para passar, quem vai ver não entende, para quem tá bom, a gente precisa ter uma imagem de qualidade. Se a gente não padroniza logo de início, logo quando a gente começa a trabalhar e ter contato, a gente não padroniza o nosso trabalho, a gente avança na profissão trabalhando abaixo do mínimo. E para depois que a gente tá o famoso macaco velho, a gente se adaptar e melhorar, vai ser muito mais difícil. Então, desde o início, nós temos que ter o padrão, porque o objetivo é a excelência. O objetivo é ser aquele profissional que sempre tem trabalho extra para fazer, porque os médicos vêm tudo atrás para pedir para fazer faz o meu exame aí, faz o meu exame aí, tá? A gente não pode ter aquele pensamento de que, eu sou malandro porque eu fico à toa. De repente você fica à toa porque você é muito ruim. Então, a gente tem que procurar sempre ser o melhor.
Nós não estamos trabalhando fazendo pão, sem querer desfazer de quem faz pão. Eu adoro pão, mas se eu vou numa padaria e o pão não é tão bom, eu troco de padaria. Então, a gente tem que saber, tem que ter conhecimento sobre os itens que a gente tem disponível para trabalhar e buscar melhorar o máximo possível. O técnico de raio-x, do raio-x convencional, sabe menos do que o cara da tomografia e da ressonância. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Um bom profissional de ressonância vai ser o cara que foi um excelente profissional do raio-x, porque ele conhece toda a base, ele tem todo o parâmetro de atendimento do paciente, porque começa lá de baixo, atendimento do paciente. Se você instrui o paciente sobre todo o procedimento que vai ser realizado, o paciente fica mais tranquilo, então a possibilidade dele se mexer durante o exame é muito menor. Se você tem o total domínio, o total conhecimento sobre o que você está realizando, a possibilidade de ocorrer um erro é muito menor. E por aí vai. Aí temos um alto contraste, temos pouco KV, a imagem tende a ficar muito preto e branco. Não é possível distinguir tecidos moles novamente, a estrutura óssea está muito branca. Ou seja, nós temos os dois extremos. Aí aqui nós temos, olha a diferença que a gente tem lá do quadrinho do MA para o quadrinho aqui do KV. Nós temos a imagem de base, menos 10, menos 20, menos 40, menos 80. Olha que penumbra que tem nessa imagem de menos 80. Aí temos a base, mais 10, mais 20, mais 40 e mais 80. A gente não tem definição nenhuma. Então, quando a gente tem uma técnica, imagine, né? Quando a gente tem uma técnica com alto KV e com alto MAS. A lambança que não fica. Densidade, o MA ou MAS vai dar a intensidade e a quantidade, e o contraste, pelo KV, vai ser a energia do feixe e o poder de penetração. E os dois juntos vão fornecer exatamente o que a gente precisa para, com uma quantidade exata e uma força de penetração exata, atravessar as estruturas com a quantidade necessária de radiação para, mesmo sendo absorvida pelas diferentes densidades dos órgãos, chegar até o receptor de imagem ou até a película e apresentar uma imagem de qualidade, uma imagem laudável. Resolução e a nitidez, é o grau de nitidez das estruturas encontradas na imagem. E os fatores de controle da resolução, um ponto focal pequeno, um aumento na distância foco-receptor e uma diminuição do objeto receptor resultam em menos borramento geométrico. O movimento do paciente também afeta a qualidade da imagem. Tempos de exposição curtos e aumento da cooperação do paciente ajudam a minimizar o borramento voluntário, que a maioria das vezes é trazido pela respiração. Distorção e ampliação, deturpação do tamanho ou forma do objeto. Fatores de controle da distorção, distância objeto-receptor, distância fonte-receptor, alinhamento do paciente com o receptor e alinhamento do raio central. Princípios básicos que a gente já conhece. Distância objeto-receptor, menor ampliação ou maior ampliação. Em algumas incidências, isso vai ser utilizado ao meu favor, se eu quiser proporcionar uma ampliação ou se eu não quiser. Isso está tudo dentro do posicionamento, eles já são elaborados e descritos da forma que são, quando eu quero ou não me aproveitar dessa distância. Distância fonte-receptor, também da mesma forma. Dentro do posicionamento eu vou ter as situações em que eu vou me utilizar ou não. Eu vou ter 180, 100 centímetros, dependendo do que eu quero. Tudo dentro do posicionamento, já descrito lá, só eu executar. Mas eu preciso saber por que está sendo feito da forma que está sendo feito, tá? Alinhamento do raio central,
Também porque eu vou me utilizar do efeito anódio, tá? Fatores de controle da distorção. É importante observar que nenhuma imagem radiológica reproduz o tamanho exato da estrutura radiografada. Então, uma radiografia nunca representa exatamente a anatomia. O tamanho exato da estrutura radiografada sempre existe um grau de distorção ou ampliação, no entanto, a distorção pode ser controlada para níveis aceitáveis. Então, fazendo um resumão aqui, ó, densidade, o MAS, o MA mais o tempo, o contraste, o KV, a resolução, o ponto focal, a distância foco-receptor, distância objeto-receptor e os movimentos do paciente. Tem incidências em que a gente pede ao paciente para prender a respiração, tem incidências que a gente pede ao paciente para respirar bem devagar. Distorção, distância foco-receptor, distância objeto-receptor, alinhamento do objeto e alinhamento do raio central. Aqui a gente tem um esqueminha que normalmente se utiliza para entender mais ou menos, né? Exemplo de imagem de alta qualidade. Temos estruturas em que a gente vai visualizar de forma bem nítida, né? E algumas estruturas menores que a gente não vai conseguir ver com tanta perfeição. E a gente tem as letrinhas lá embaixo que eu, por exemplo, não consigo enxergar tão bem. O que a gente tem em relação a essas imagens? Por exemplo, uma prática que às vezes, infelizmente, é muito comum, o técnico em radiologia realiza a radiografia, ele já trabalha há um tempo com isso, então ele já tem uma visualização razoável da imagem e ele vê uma fratura. E aí ele comenta com o paciente, porque o paciente sempre pergunta para você o que você viu. Porque desde o momento que você trabalha com aquilo, você está vendo. O que você viu? Aí você fala para ele que você viu uma fratura. Só que a sua vista não está treinada o suficiente. E em vez de uma fratura, era apenas uma dobra de pele. E quando chega lá no médico, o paciente, como se nada tivesse acontecido, pergunta para o médico: e aí, o que tem? O que você viu? Não tem nada. Aí ela vai virar para o médico e vai falar: mas o outro médico falou que tinha uma fratura. E como é que você vai explicar pro médico quem é o outro médico que falou com o paciente? Então, nós, no papel de técnicos em radiologia, somos operadores do equipamento. Nós aprendemos muita coisa, conhecemos muita coisa, sabemos muita coisa, vamos passar por muitas situações em que médicos vão pedir a nossa opinião sobre posicionamento, sobre visualização de determinada estrutura. Quanto mais tempo passa, mais bagagem a gente tem, mais possibilidade disso acontecer, tá? Mas em momento algum nós podemos dar diagnóstico ao paciente. Porque no momento em que tem, por exemplo, como uma letrinha pequenininha lá embaixo, que vocês podem estar enxergando e eu não estou enxergando, pode ser dado um diagnóstico incorreto, deixar o paciente em dúvida, porque numa situação como essa, pro paciente, foram 2 médicos diferentes em que cada um disse uma coisa diferente. Então, o paciente pode questionar e isso pode te gerar um problema gigantesco, porque nós não podemos dar diagnóstico. Nós somos operadores do equipamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Chega um momento em que estamos treinados o suficiente para ver a fratura? Sim, mas não podemos comentar isso com o paciente. Às vezes acontece, como já vi acontecer diversas vezes, o médico vir perguntar ao técnico mais experiente se ele estava vendo alguma coisa. Ah, mas o médico não sabe ver? Sabe ver, mas ele quer uma opinião. Ele não pode pedir uma opinião? Claro que pode. E acho até louvável ele ter humildade suficiente para pedir uma opinião no momento em que ele não viu. Mas nós não podemos dar esse diagnóstico ao paciente, porque isso pode gerar problemas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está vendo ou o que a gente não tem certeza de estar vendo, tá? Fatores de exposição. Gerada pelo tubo de raio-x pode ser controlada através dos fatores, né, o KV, MA e o tempo ou MAS.
Em tese, uma mesma combinação destes 3 parâmetros produziria sempre a mesma densidade e contraste na radiografia em qualquer situação, diferentes aparelhos, diferentes pacientes, etc. Era para ser, mas não é bem assim. Nós temos a fórmula do KV, né, que é espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. A gente trabalha com a variação de constante do aparelho entre 20 e 40. Normalmente, essa constante é de 30, tá? A espessura, a gente vai medir da estrutura a ser radiografada com o espessômetro. Esse é o parâmetro padrão. Isso é o que cai no concurso. Muitas das vezes, no nosso serviço, a gente não vai ter o espessômetro e a gente tem uma listinha atrás do biombo, onde tem todas as técnicas de todas as estruturas. Mas se a gente medindo a espessura, a gente vai ter essa variação, aquela listinha, ela não é padronizada para todos os locais. Então, para facilitar tanto o aprendizado dos estagiários quanto o trabalho dos técnicos, aquela listinha colocada ali. Mas, por exemplo, no meu serviço, literalmente vai ser uma listinha, no seu serviço vai ser outra listinha, porque a gente vai ter alteração, tá? E o MS? O MS é o carinha mais complicado, né? Ele é calculado através de outras fórmulas, cada uma a ser empregada de acordo com a região radiografada. Por isso é que ele é tão complexo de ter uma conta exata para... Como é que faz a conta para o MS? Extremidades, membros superiores e inferiores, falanges, mãos, punho, cotovelo, antepé, médio pé, pé, tornozelo, perna. Comumente é utilizado o seguinte cálculo. O MAS é igual ao KV dividido por 3. Normalmente, os exames realizados nas regiões acima são feitos fora do book, tá? Não usa o book da mesa nem o book vertical estativo. Para crânio, fêmur, externo, cintura escapular, braço, cintura pélvica e joelhos é utilizado o seguinte cálculo. MS é igual a KV dividido por 2. Para regiões específicas como tórax, colunas e abdômen utilizado é o seguinte. MAS é igual ao KV mais o CM, onde o CM é chamado de coeficiente miliamperimétrico. O coeficiente miliamperimétrico utiliza valores pré-determinados para regiões específicas. Tórax 0,05, abdômen 0,70 e coluna 0,80. Por isso é que a tabelinha que tem lá no biombo do serviço X funciona normalmente para o serviço X, mas não funciona para o serviço Y, porque a gente vai ter a variação de constante de cada aparelho e a gente também tem a corrente elétrica, que às vezes sofre alteração no mesmo corredor, tá? É por isso que a listinha funciona. Ah, tem essa listinha aqui, a gente já usa ela há 15 anos. Ela é ótima, pode usar. É por isso que ela funciona, tá? Porque não vai ter grandes variações de tórax. Eu vou ter, mas o paciente obeso, eu vou aumentar a técnica 50%? Não, a variação não vai ser tão grande assim, tá? Ajustar KV e MAS é um exercício de equilíbrio. Quando o KVP aumenta, o MAS deve diminuir. Estamos equilibrando densidade e contraste da imagem radiográfica. Fatores que interferem na qualidade da imagem radiográfica. Todos os fatores influenciam. Tudo pode vir a interferir na qualidade do exame radiográfico. Do paciente aos equipamentos, existem vários detalhes que, se não forem observados, podem prejudicar a qualidade da imagem. Cabe ao profissional que realiza o procedimento estar atento e tomar todas as medidas necessárias para a qualidade do exame radiográfico. Estado e tipo do paciente, equipamento gerador de raio-x, rede elétrica, chassis, ecrãs, filmes, químicos, processadoras, iluminação, manuseio do cassete, por exemplo, no digital, a gente não tem mais esse problema de eletricidade estática e etc. quando ele cai. Mas eu posso perder os sensores, então tem que ter cuidado. Já aconteceu de um chassi
um cassete, no caso do digital, que era utilizado no leito, acabou devido a um tombo que ele tinha tomado, tinha uma rachadura e entrou fluidos dentro do cassete, ele se perdeu. Então, os cuidados demandam, independente do mas não tem mais eletricidade estática, se cair não tem problema. Tem, porque pode quebrar, da mesma forma, tá? Estado e tipo de paciente: pacientes não colaborativos ou agitados, paciente muito debilitado, paciente pediátrico, são pacientes bem difíceis, pacientes especiais, que às vezes eles não compreendem as orientações, paciente com biotipo muito fora do comum, pacientes com alto índice de obesidade. A técnica radiográfica é bem dificultada, porque vai chegar um limite em que a máquina consegue determinar uma radiografia de qualidade, tá? Por exemplo, em mamografia já aconteceu de estar realizando exame de uma paciente obesa e a máquina travar porque chegou no máximo de ms que a máquina era capaz de dar, porque o sensor era automático. Então, a máquina fazia a leitura da estrutura e determinava a técnica. Então, ele deu um ms tão alto que a máquina travou, tá? Então, dependendo da situação, nós vamos ter um limite aonde a máquina é capaz de ir. E temos também, apesar de não ter aqui, o paciente, na situação de emergência, o paciente alcoolizado. Também é um paciente bem difícil de realizar o exame, porque ele não consegue ficar parado na posição que você instrui, ele não consegue seguir as orientações, muitas das vezes não consegue ficar parado. Então, é um paciente que às vezes demanda um pouco mais de tempo. Aí aqui nós temos um esqueminha de biotipos e a visualização dos órgãos. Tá? Isso tem uma influência muito grande na realização do raio-x de tórax, que às vezes a gente acha que o paciente mais gordinho vai ser um paciente em que eu vou ter um tórax maior, e ele é um tórax mais espalhado e não maior. Um paciente mais esguio, mais magrinho, eu vou ter um tórax mais longínquo, mais alto. Aí nós temos as alterações de biotipo e a estrutura tóraco-abdominal se deslocando, né? Dentro da anatomia do paciente. Atenção: devemos redobrar a atenção e os cuidados na realização de exames de pacientes com algum tipo de dificuldade ou limitação. O estado e as condições gerais dos pacientes devem sempre ser observadas, principalmente em exames realizados no leito. Paciente em ventilação mecânica. Nesse tipo de situação, a gente vai alterar totalmente o padrão de técnica radiográfica dentro de um exame. Por quê? Nós estamos realizando um exame fora do book, então a técnica já não vai ser mais a mesma. Normalmente a estrutura torácica do paciente é uma estrutura mais diminuída, porque o paciente não tem a sua respiração ampla, é um paciente que não se movimenta. A distância foco-objeto é bem diminuída, porque você não tem como, muitas das vezes, fazer 1,80 m de distância. Às vezes você só consegue 1 metro, quando consegue isso tudo. Então, toda a técnica radiográfica do paciente de leito vai ser modificada para poder realizar o exame de leito. Então, é totalmente diferenciado do que você faria, por exemplo, na sala de exames, tá? Equipamento gerador de raio-x, estado operacional dos equipamentos, colimador, centralizador, freios, angulação, estativa, mesa. Os colimadores são normalmente, colimadores e a lâmpada são normalmente os problemas mais frequentes da gente ter. Um colimador que ou não funciona, ou mesmo quando você fecha, ultrapassa a radiação. Isso é um problema bem ruim, diga-se por passagem. E quando a lâmpada do colimador está queimada, porque quando a lâmpada está queimada, a gente não tem a visualização da onde a colimação está indo. Então, com a lâmpada queimada, normalmente, se recebe a instrução de trabalhar com o colimador todo aberto. E isso é muito ruim, tanto para a qualidade da imagem, porque você vai ter uma quantidade de radiação espalhada muito maior, quanto na dose para o paciente, tá? Calibração correta do gerador. O kV e o ms selecionados no painel de controle estão com rendimento real? Então, por exemplo, eu administro lá a técnica radiográfica para tórax, 70 kV com 2 ms. Tá correspondente mesmo? Isso é feito através dos testes, tá? Os testes de calibração vão determinar se tá tudo certinho. Rede elétrica, o maior drama
principalmente a nível de Rio de Janeiro. Nos outros estados eu não sei se é tão dramático quanto aqui no Rio, mas aqui no Rio é complicado. Deve existir uma rede elétrica com transformador trifásico exclusivo para o equipamento de raio-x, oscilações frequentes na rede elétrica, aterramento adequado. Eu já trabalhei em alguns, não foi num lugar só, infelizmente, em que quando tinha queda de energia e precisava utilizar o gerador, não era possível fazer raio-x. Porque se fizesse raio-x ia desarmar o gerador, e desarmando o gerador, UTI e CTI ficariam sem energia. Então, no caso do equipamento de raio-x, ele precisa de uma exclusiva para ele, um gerador só para ele e uma rede elétrica só para ele. Às vezes não acontece, infelizmente. Chassi e ecrã, tratar o chassi com carinho, né? Agora a gente pode acrescentar a frase tratar o cassete com carinho, porque do digital ele é bem mais melindroso, bem mais delicado do que o chassi, né? Metálico mesmo, brutão, e agora ele é de plástico, então ele é bem mais sensível. Inadequada manipulação, presença de corpos estranhos dentro do chassi, pó, fio de cabelo, fiapo, no manuseio do filme, impressão digital e etc., contaminação por químicos, bolhas de ar, respingos de diversos líquidos. Aí aqui a gente tem os artefatos, ó, fiapo de tecido, ecrã mal conservado, cheio de sujeira, todo quebradinho, eletricidade estática. Olha como é que prejudicava a imagem toda, né? Mau contato do ecrã na parte superior. Olha como a qualidade da imagem vai modificando. Esse era panorâmica de coluna que se fazia. Agora tem pouquíssimos lugares que ainda fazem esse tipo de radiografia, panorâmica de coluna. A coluna toda num filme só. Era um filme de 90 centímetros. Agora se faz a coluna, mas não é mais panorâmica, faz pedacinho por pedacinho. Aí aqui a gente tem um chassi, ó, 35 por 35, um dos mais utilizados. O cassete ele é bem parecido, ele só não abre para colocar o filme. Ele é todo fechadinho. Os filmes IBF, RX podem ser processados com químicos automáticos ou manuais existentes no mercado. É sugerido o uso dos produtos químicos IBF. Esse pedacinho aqui eu coloquei porque nas embalagens do filme da IBF, ele solicita a utilização do químico da IBF. Do filme da Kodak, mesma coisa sobre o químico da Kodak, tá? Normalmente não funciona assim porque nem sempre o químico da Kodak é mais barato que o da IBF. Então, às vezes a gente tem filme da Kodak, químico da IBF, processadora Macrotec e por aí vai, tá? Então, dá para fazer o exame? Dá. Mas a gente sabe que se o cara colocou lá que o filme da IBF fica melhor processado com o químico da IBF, algum motivo tem, tá? Então, a gente também tem essa situação que influencia, tá? Porque o filme vai ter uma temperatura X que o químico da empresa X alcança, tá? E também a gente tem, o cara faz o filme dele pro químico dele para ser processado na processadora da marca dele, né? E eu não vou fazer o meu filme para funcionar com o químico do fulano. Temperatura recomendada para revelação automática é de 32 a 37 graus, essa temperatura da processadora, tá? Se tiver alteração na temperatura, no tempo de processamento, isso influencia na imagem final, tá? Por isso é que o sistema digital diminuiu praticamente em 70% as influências sobre a qualidade da imagem que tinha anteriormente. Os filmes devem ser mantidos abaixo de 24 graus, umidade relativa do ar entre 50% a 55%. Isso eram os fatores que a gente tinha obrigatoriedade nas câmaras escuras, tá? Como teve a troca quase metade ou até mais um pouco
para o sistema digital, esses fatores já não são mais tão influentes, porque a gente não tem mais a película física, tá? Se salva a imagem no CD ou imprime em papel fotográfico. Então, diminuir um pouco esses fatores que a gente precisava ter cuidado, tá? Mas a gente precisa conhecer porque, dependendo de onde a gente trabalha, pode não ser digital, pode ser analógico, e a gente vai precisar ter esse conhecimento sobre esses assuntos, tá? Precisa fazer o químico. Aí aqui a gente tem, ó, uma caixa da IBF, uma da Kodak. Os tamanhos são os mesmos, tá? Normalmente algumas instruções sobre armazenamento e alguns outros detalhes é diferente de marca para marca, mas normalmente não tem muita variação, não. Aí aqui fala um pouquinho sobre os químicos, tá? Aí a temperatura do processamento, as quantidades, cada fabricante vem na embalagem, a quantidade, parte A, parte B, parte C, quanto de água coloca, tá? A manutenção da processadora é sempre preventiva, tá? Os químicos devem ser trocados a cada 15 dias ou quando as imagens apresentarem sinais de contaminação ou saturação. Isso tudo vai depender da quantidade de exames que você realiza. Se você trabalha num serviço que faz poucos exames, o químico vai oxidar mais rápido porque ele não se movimenta tanto dentro do trajeto, tá? Se você trabalha num local que faz muitos exames, você vai ter um consumo maior. Então, você vai precisar refazer com mais frequência, repor com mais frequência, ou se você trabalha num local que faz pouco exame e ele oxida, você vai precisar fazer menos quantidade para que a perda seja maior quando você for refazer o químico que oxidou, ou antes que ele oxide, tá? Sempre seja ético e profissional, se preocupe e dê atenção ao paciente, ele é a razão, o motivo, a circunstância do seu trabalho e ele é da onde vem o seu dinheiro, a gente não pode esquecer disso nunca. Ah, mas eu trabalho muito por isso, mas você trabalha muito por isso porque tem muito paciente para você atender. Lembra lá da padaria, que eu fui comprar o pão e o pão estava ruim e eu troquei de padaria? Eu já passei por diversas situações do paciente chegar até o serviço e pedir para ser atendido por profissional X porque o profissional Y tratou ele muito mal, tá? Quando você transfere isso para o serviço privado, em que o paciente pode ir até a direção, até a chefia e solicitar que seja atendido por outro profissional, isso para você é muito ruim, tá? Porque desde que o tempo é tempo, a fama ruim é a mais difícil de tirar. Então, a atenção com o paciente é fundamental. E a gente melhora, a gente aperfeiçoa, a gente estuda para dar o melhor atendimento possível ao nosso paciente e ele sendo bem atendido, ganharemos por isso, tá? Aperfeiçoe e aplique seus conhecimentos, a gente fala sobre isso sempre. Conheça seus equipamentos e seu ambiente de trabalho e tenha sempre bom senso. Dependendo da situação, todos os fatores para o meu trabalho ser bem feito vai estar nas minhas mãos, tá? Então, se eu posso fazer bem feito, por que não fazê-lo, né? Esses fatores de execução do exame literalmente é um bate-estaca, porque são coisas que vão se repetir todos os dias, que nós vamos ter que ler todas as vezes e vamos ter que olhar 500 vezes a mesma coisa até que esse conteúdo seja totalmente assimilado. Porque, por exemplo, quando você passa para uma especialização, por exemplo, quando você passa para a mamografia, você vai ter uma nova anatomia, porque não é nada ligado ao que você já sabia, mas todos os outros parâmetros, a física dos raios-x, o procedimento de aquisição de imagem continua exatamente o mesmo. Atendimento ao paciente, tudo o mesmo. Quando você passa para a ressonância, que você acha que não vai ter nada a ver com tudo que você já viu de radiologia convencional, você aprimora a anatomia, porque tomografia e ressonância você precisa ter mais as minúcias da anatomia, né? Porque você vê muito mais.
você pega muita parte de patologia, você adquire muita bagagem, mas atendimento ao paciente, princípios de formações da imagem, posicionamentos, você vai dando continuidade. Então, se você tem uma base de raio-x convencional boa, uma base firme, sólida, você vai só acrescentando os outros itens de especialização que você vai aprendendo. E não, nada fica totalmente difícil. Ai, nossa, tá muito difícil porque eu não tenho noção de nada, tá bom? Terminamos por aqui essa parte. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só